Olá, eu sou a Ilma, sou acadêmica de matemática e eu vou estar falando um pouco para vocês sobre o número de Mersenne e a infinitude dos números primos. Eu vou fazer uma breve amostra, né, sobre esses números de Mersenne e a infinitude dos números primos. Vou virar aqui a câmera para que vocês possam acompanhar. Número de Mersenne. O número de Mersenne é um número de forma 2 elevado a n menos 1, onde esse n ele é igual a 1, 2, 3 infinitamente. E é chamado número de Mersenne. Todo o formato dele é esse M maiúsculo, né? É representado por esse M maiúsculo de N, M de N, tá? E em referência ao frade franciscano, né? O frade se chamava Marim Mersenne e ele nasceu em 1588, né? E viveu até 1648. Se 2 elevado a n menos 1, ele é primo, né? Ele é chamado número primo de Mersenne. E é fácil provar que se 2 elevado a n menos 1 é primo, o próprio n é primo. Todavia, 2 elevado a n menos 1, ele não é necessariamente primo para todo número primo n. Por exemplo, para n igual a 11, 2 elevado a n menos 1 é igual a 89 vezes 23. E cada primo de Mersenne leva imediatamente a um número perfeito. A fórmula de Euclides para um número perfeito, 2 elevado a n menos 1, multiplicado a 2 elevado a n menos 1, depende de o primo fator ser um número primo. Isso foi uma motivação para a procura de números primos de Mersenne. Foi o que motivou, né, o Frey a fazer essa busca, né, dos números primos de Mersenne. Em 1750, Leonhard Euler provou que M de 31 é primo. Em 1876, o matemático francês Edouard Anatole Lucas mostrou que M de 127 é um número que se expressa por 39 dígitos. E esse número é primo. Existe a conjectura, ainda não provada, de que o conjunto dos números primos de Mersenne é infinito, como há certos testes que podem ser aplicados para determinar se um dado M de N é primo ou composto. O uso de computadores, né, ele permite a verificação dos números de Mersenne extremamente grandes. No começo da década de 50, verificou-se que M de 2 de 281, ele é primo, mas M de 8 de 191, após uma centena de horas de uso de computador eletrônico, foi detectado que ele é composto. Em 1961, o matemático americano Alexander Hurwitz, ele descobriu que M de 4 de 253 é primo e foi o primeiro número primo com mais de 1000 dígitos em sua representação decimal a ser conhecido. Hoje em dia a gente pode ver que existem, né? Foi descoberto há poucos tempos aí o 51º número primo.
de Mersenne. O tempo de máquina gasto para verificar m de 4 de 423 elevado ao 20º número perfeito é formado de 2.663 dígitos e foi cerca de 50 minutos no IBM de 7090. O maior número primo de Mersenne conhecido é 2 elevado a 11, 213 menos 1, com 3.376 dígitos. Agora eu vou estar falando para vocês sobre a cápsula 14, né, desse livro. É o livro de Bernard. E a cápsula 14, ela fala sobre a infinitude dos números primos. É natural indagar-se o conjunto dos primos, 2, 3, 7, 5, 7, 11 e infinitos. Se ele é ou não infinito. Será possível que se acabe por alcançar um número inteiro positivo, tal que todos os que são maiores que ele sejam números compostos? Né? Fica um questionamento, né? Ele mostra pra gente, né, que existe um questionamento sobre isso, né? Sobre a infinitude dos números. Será que eles são mesmo infinitos, né? Então, os gregos antigos, eles conheciam a resposta a essa questão. E a prova de que o conjunto dos números primos é infinito aparece como a proposição 20 no livro 9 dos elementos de Euclides. Muitos estudantes de matemática achavam que os escritos de Euclides, eles pertencem apenas à geometria e se surpreendem ao descobrir que este famoso trabalho contém numa linguagem geométrica informações tanto de álgebra como de teoria dos números. A prova é notavelmente simples e fornece uma excelente ilustração do método de demonstração indireta em matemática. Desculpa um pouquinho minha voz, que ela tá meio ruim por causa da gripe que eu tô. Em essência, o método da prova consiste em supor que o conjunto de elementos, né, e dos números 2, 3, 5, 7, 11, até P de N dos primos seja finito. Me desculpa. Forma-se, então, o número, né? Número N igual a 2 vezes 3 vezes 5 vezes outros números, vezes até chegar a P de N, mais 1. O número N, ele deve ser, então, primo ou composto. Se N é primo, então a suposição é falsa, porque achamos um primo fora do conjunto, pois N é maior que qualquer dos elementos dele. Se N é composto, seja que um de seus divisores primos, mas que não pode ser nenhum dos primos do conjunto dado, pois quando se divide N por qualquer por qualquer um deles, o resto é 1. Então, a suposição de que um conjunto dos primos é finito não é sustentável. Por exemplo, 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 mais 1 é igual a 2.311, que é outro número primo. E 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 vezes 13 mais 1 é igual a 30.031. Que é igual a 59 vezes 509, em que os fatores são ambos novos primos. Essencialmente, então, para um dado conjunto de primos, Euclides forneceu um método para determinar outro primo, não daquele conjunto. Essa demonstração
mostra exatamente o que se quer dizer quando se afirma que o conjunto dos primos é infinito. Estabelecida essa questão, passa-se a investigar outra, ou seja, se P de N é o maior número primo que conhecemos, até que ponto, além de P de M, teremos de procurar até termos a certeza de encontrar outro primo? O método de Euclides, ele garante que o próximo primo, P de N mais 1, não será maior que 2 vezes 3 vezes 5 vezes vários números vezes P de N mais 1. Uma vez que o número M é igual a 2 vezes 3 vezes 5 vezes pontinho, pontinho, até P de N menos 1, também poderia ter sido usado na demonstração de Euclides. Podemos estar certos de que P de N mais 1, ele é menor ou igual a 2 vezes 3 vezes 5 vezes infinitos vezes P de N menos 1. Em 1845, Joseph Bertrand verificou que para todo inteiro M, né, o M ali em minúsculo, onde 7 é menor que M e M é menor que 6 milhões, há pelo menos um primo entre M que divide 2 e M menos 2. O postulado de Bertrand, como ficou conhecida essa afirmação, foi provado em 1851 por Chebyshev. Para todo número primo, conhecido P de N, podemos fazer M igual a 2P de N. Então, haverá algum primo de maneira que P de N seja menor que P e P seja menor que 2P de N menos 2. Isso nos permite ter a certeza de que P de N mais 1, ele seja menor que 2P de N. Um resultado que melhora substancialmente aquele, né, que Euclides verificou. Não é só o conjunto dos primos que é infinito. Em 1837, Eugène Dirichlet provou que todo conjunto de inteiros da forma AN mais B, onde A e B são primos entre si, contém uma infinidade de primos. Assim, o conjunto dos inteiros da forma 3N mais 1, isto é, o conjunto 1, 4, 7, 10, 13, contém infinitos números primos, o que também ocorre com o conjunto dos elementos 6N mais 5. 5, 11, 17, 23. E assim por diante. Então, pessoal, aqui vocês viram, né, a apresentação do livro. Vou fazer agora aqui um apanhado, né, para vocês sobre esse assunto que nós acabamos de ver. A gente viu que os números de Mersenne, eles são tidos por causa do Frey, né, Marie Mersenne, 1588 a 1648, e ele foi um monge erudito francês com invulgar diversidade de interesses científicos. Foi descrito como o centro do mundo da ciência e da matemática na primeira metade do século XVII, e hoje em dia ele é lembrado, sobretudo, pelos números de Mersenne, aqueles que têm a forma de 2n menos 1, 2 elevado a n menos 1, para algum inteiro, n, né? E o n é representado de forma minúscula, que são os números, né, naturais. Número de Mersenne. São números inteiros, a forma
m igual a 2 elevado a n menos 1, né? A gente viu ali no livro. E se m é um número primo, o número n também, né? Ele será um número primo. Os primeiros são o Mersenne nulo, M0, que é igual a 0, e o unitário, M1, que é igual a 1. Existem Mersennes primos e não primos, porém os primos são os mais estudados. Dentro da sequência dos números primos, existem elementos que, aplicados na fórmula de Mersenne, não geram elementos primos, por exemplo, o número 11. Quando aplicado a fórmula, resultou em 2047 e esse número não é primo, né? Os números primos, eles despertam a curiosidade dos matemáticos e cientistas, né, há mais de 1000 anos. Desde a antiguidade, busca-se compreender os mistérios por trás dessa sequência numérica, considerada infinita, né, assim como os números são infinitos, aí, então, veio a hipótese de também os números primos serem infinitos. Desde a antiguidade, busca-se compreender o mistério por trás dessa sequência numérica considerada infinita, bem como a fórmula ideal para descobrir uma maneira eficaz para encontrá-los em sequências numéricas com muitos dígitos. E aqui, né, um resumo bem simples da infinitude dos números primos. O teorema de Euclides, né, que assegura a existência de uma infinidade de números primos, é um resultado fundamental da teoria elementar dos números e possui inúmeras demonstrações, além do próprio Euclides. Outros matemáticos famosos também forneceram demonstrações desse teorema, e muitas vezes erroneamente relatado que Euclides provou o resultado por contradição, iniciando pela suposição de que o conjunto inicialmente considerado ele contém todos os números primos, ou que contém precisamente os n menores primos, ao invés de qualquer conjunto finito arbitrário de números primos. Bom, pessoal, esse daí foi a apresentação, né, das minhas cápsulas, a cápsula 13 e 14, né, que falam sobre os números primos e sobre os números de Mersenne. Eu sou Ilma, e aí fica, então, assim, o finalzinho da minha explicação.